Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Uma Hydra no Mercado Financeiro. Aqui eu vou compartilhar minha estratégia de investimento, minha performance de longo prazo e como eu faço a manutenção do meu portfólio. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar por que eu decidi continuar investindo nas empresas Unipar e Copasa. Vou começar o vídeo trazendo um contexto. A cada trimestre eu faço uma análise na Bolsa de Valores para definir quais são as empresas que eu vou continuar investindo. E eu costumo fazer isso no começo do mês, porém duas empresas que eu estava analisando decidiram divulgar os resultados trimestrais mais para o final de março. E aí eu pensei, poxa, deve ser uma oportunidade legal de eu compartilhar essa experiência prática com o pessoal do YouTube, porque é uma situação diferente, né? Porque geralmente essa análise eu faço em cima de várias empresas, leva mais de 1 hora, e agora a gente tem a chance aí de observar apenas duas ações. E eu vou dividir o vídeo da seguinte forma: eu vou mostrar primeiro, de uma forma rápida, como que você pode encontrar esse calendário de divulgação, né, dessas empresas, caso você esteja, por exemplo, no site Status Invest, igual eu estava, e não aparece ainda o último resultado, como saber quando que eles vão divulgar. E depois eu vou mostrar minha planilha com vários indicadores de análise fundamentalista e vou utilizar também o site Status Invest como apoio. Então, para quem não sabe, toda empresa que está na Bolsa de Valores precisa ter uma página focada para relacionamento com investidores, para ser o mais transparente possível. E basta você digitar o nome da empresa, espaço RI, lá no Google, tá? Essa aqui é a empresa Unipar. Você tem que vir aqui, ó, na aba Serviços RI, Calendário de eventos. Então aqui para baixo a gente tem o mês de março e no dia 20 eles iriam divulgar os resultados, né, do quarto trimestre de 2022. E lá na outra página da Copasa você vai encontrar aqui, ó, Serviços aos investidores, Calendário de eventos. Em março, divulgação de resultados seria no dia 21. Então, datas próximas. Então, o que eu fiz? Joguei lá para o final do mês, né, para fazer a minha análise dessas duas empresas em específico. E eu começo da seguinte forma, pessoal. Eu sempre recorro a um documento que eu até chamei, ó, Investindo na Prática, Escolhendo Ações, que foi um guia, né, um script que eu fiz, um roteiro, lá no comecinho, quando eu decidi investir em ações, para me guiar, para eu conseguir ser imparcial, né, para eu conseguir seguir os mesmos critérios. E eu coloquei de uma forma combinada aqui vários pré-requisitos. Então, o que eu gostaria de ver? Né? Uma empresa lucrativa, pouco endividada, pouco alavancada, com boa margem líquida, distribuidora de dividendos, de grande porte, boa liquidez diária, com liquidez corrente positiva, possivelmente com desconto e com rentabilidade acima do BOVA11 nos últimos 5 anos. Tá? E aí, dessa forma, eu tentaria buscar empresas excelentes e ainda descontadas. E esse documento, pessoal, ele tem 14 páginas, ele é bem detalhado para me guiar realmente. Então, Willer, entra lá no site Status Invest, na busca avançada, coloca lucro por ação maior do que zero, preço sobre lucro maior do que zero, e cada decisão tem um embasamento, tem explicando também para eu poder revisar o que é cada indicador, tá? Qual que foi a régua que eu escolhi. E eu venho aqui já no site Status Invest, na lupa, busca avançada ações, e já começo reduzindo a amostra. Tá? Então, baseado naquele documento, eu vou pegar alguns que eu já sei de cabeça. Né? Então, dividend yield maior do que zero, preço sobre lucro maior do que zero, menor do que 18, PEG ratio menor do que 1. Próximo aqui, ó, dívida líquida sobre patrimônio menor do que 1. Liquidez corrente, pelo menos 1. CAGR de receita, maior do que 0. De lucro, maior do que 0. Lucro por ação, não quero empresa com prejuízo, maior do que 0. Liquidez média diária, mais do que R$200 mil negociado por dia, em média. Buscar. Tá? Então, o que eu faço já de começo? Faço uma limpa. A gente tem mais de 400 empresas na bolsa, né? Então, pelo menos isso, que é o básico,
a empresa tem que me entregar, senão eu nem gasto meu tempo analisando o resto, tá? Porque vocês vão ver que eu sou bem criterioso, eu tenho outras coisas que eu adiciono manualmente. Então, já sai de 400 e poucas para 50 e 1, 2, 3, 4, 5, 55 ações, sendo que algumas delas são repetidas, né, são da mesma empresa, porque tem ação preferencial, ordinária, unit, e eu faço o download dessa tabela e jogo numa planilha do Google Drive. Tá? Eu já fiz uma limpa, deixei somente as 2 ações que a gente vai analisar hoje. E vem várias colunas, algumas são imputadas manualmente por mim. Então, quais colunas que já vem lá quando eu faço o download daquela tabela? Preço, dividend yield, preço sobre lucro, P sobre VP, margem bruta, margem EBIT, tá? Ó, só para vocês saberem, são essas colunas aqui, ó. Se você tiver dúvida, só você fazer uma busca qualquer, não precisa nem colocar filtro, faz uma busca. Olha todas essas colunas aqui, ó, são as que aparecem lá para mim aqui no Google Drive, tá? E quais são algumas colunas que eu coloco manualmente? Que provavelmente é algo que vai ser até um pouco mais interessante pelo fato de eu ter feito de forma personalizada, né? Vocês não sabem exatamente o que eu considero na minha análise, até porque não está aqui, né, no filtro avançado do Status Invest. Eu coloquei manualmente na minha planilha. Então, vou mostrar aqui para vocês PL médio, percentual de desconto, então a margem de segurança, né, que a gente aprende lá com Benjamin Graham, com Warren Buffett, nessa coluna aqui que eu acabo pegando, tá? Então o que eu faço? O P sobre L atual está acima ou abaixo da média histórica, né, nos últimos anos? E quanto por cento abaixo? 31%, 44%. Outra coluna que eu coloco também, margem EBITDA versus segmento. E as opções de resposta, para eu não precisar ficar toda hora digitando, eu já coloco o menu suspenso para eu escolher entre top na média e ruim, EV EBITDA versus segmento. Eu tenho algumas opções aqui, na média descontada ou cara. Outra coluna que eu coloco é essa aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Inclusive aqui o filtro que eu utilizo tem que ser menor do que 3. Se tiver acima de 3 eu já excluo a linha, para não ter que ficar analisando todos os indicadores, ficar perdendo tempo. ROI versus o segmento, ROIC versus o segmento. Histórico da receita, está estável, está crescendo de uma forma estável. E o crescimento de lucro também está estável. Teve prejuízo nos últimos 5 anos. E as 2 últimas que eu coloco também, que é qual é a rentabilidade nos últimos 5 anos, incluindo o reinvestimento dos dividendos, que tem essa possibilidade lá dentro do site Status Invest, tá? Depois eu mostro para vocês. E um comparativo de rentabilidade com o BOVA11, que é um ETF que traz a média aí da Bolsa Brasileira. Então agora, pessoal, eu vou passar por alguns desses critérios, vou analisar lá dentro do Status Invest também, para vocês entenderem um pouco do porquê que essas empresas acabaram passando na minha análise. Tá? Inclusive, isso aqui não é uma indicação de compra nem de venda, tá bom? É apenas um exercício prático aqui para vocês entenderem meu raciocínio e às vezes montar aí uma estratégia para vocês. Então, pensando aqui em lucratividade, né, em empresas com bom desempenho, eu tenho aqui algumas colunas. Então, vamos analisar algumas delas. Né? A gente tem a margem líquida. Isso aqui é bem importante, tá? Porque é o quanto, no final das contas, essa empresa está conseguindo transformar a receita, o quanto ela vende em lucro. Né? E a empresa é criada para dar lucro. Né? Então, isso aqui é importante e tem que ter uma margem legal, porque se fica aí com 1, 2, 3%, igual tem algumas empresas de varejo, de venda online, ela acaba tendo uma margem muito apertada. Se aparece um concorrente que está pressionando ela, ela não tem como diminuir preço, né? Se o fornecedor aumentar também o custo ali, ou a matéria-prima aumentar o valor, vai apertar ainda mais uma margem que para ela às vezes é de 1, 2%. Tá? Então isso aqui eu considero bastante. Margem EBITDA, margem de lucro operacional, eu comparo com o segmento. E aí como é que eu faço? Né? Eu venho aqui, ó, na Copasa, por exemplo. Eu desço um pouquinho, coloco média do mercado.
coloco aqui o setor, tá? Se tiver mais para baixo, ó, mais afunilado, melhor. Que aí você compara empresas que são muito parecidas, mais às vezes fica em branco aqui o campo. Então eu vou subindo até aparecer o resultado, e nesse caso aqui da Copasa foi o setor. Então, margem EBITDA tá na média, tá vendo que a média do setor é de 29 e o dela é de 32. Inclusive aqui o site já mostra aqui quantos por cento. Deixa eu aumentar um pouco mais para ficar mais visível ainda para vocês. Tá? Então aqui, ó, 10% acima da média. Outra coisa que eu analiso com relação a lucro, vamos dar uma passada para frente. Ó, o histórico de lucro é estável. Deixei um pouquinho mais para a direita. Ó, o histórico de lucro está estável. A gente desce mais um pouco. Vai lá no gráfico de DRE. Ó, DRE da Copasa. Vou diminuir agora um pouco porque não aparece os anos aqui. Ó, então esse gráfico eu deixei selecionado só o lucro, né? E eu vejo aqui, ó, se ela teve prejuízo, que é uma das colunas. Tá, teve prejuízo nos últimos 5 anos? Não, não teve. Tá? O lucro está crescendo de uma forma estável, né? Ela cresceu de 2018 para 2019, 2019 para 2020, teve uma única queda aqui em 2021, depois voltou a subir. Então, só para vocês entenderem um pouco do meu racional nesse indicador, né, nesse critério, porque é um dos únicos aqui, esse aqui, ó, estável do lucro e da receita, que é a coluna X, são os dois únicos que tem margem aí de interpretação, que às vezes eu posso ser um pouco parcial. Mas qual que é o meu racional por trás aqui? Eu considero como instável o crescimento do lucro ou da receita se ficar tipo um dente, sabe assim, um para cima, um para baixo, ou se tiver mais de uma queda consecutiva, tá? E não foi o caso aqui, a gente teve uma pontual. Inclusive, olha só que curioso, ó, em dezembro de 2022, quando foi a outra análise que eu fiz, essa ação específica ficou pintada de amarelo, inclusive com um comentário meu, ó. Passou em tudo, contudo teve uma queda recente no lucro líquido em 2021 que eu vou ficar de olho. E aí eu vou investir mesmo assim, tá? E felizmente eu continuei de olho, né? Analisei agora em março e ela voltou a entregar bons resultados. Se ela tivesse caído de novo, aí no meu critério, da forma como eu interpreto, eu iria considerar como um crescimento instável, tá? E eu iria ter que tirar ela, porque eu sigo à risca esse documento aqui, tá? Então, é uma forma de eu até me desapegar também dessas escolhas que eu faço, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui agora na Unipar, tá? A Unipar, ela permitiu eu comparar com o subsetor. Aqui o subsetor, né, tem uma margem EBITDA de 36%, né, então ela consegue trazer um lucro operacional 147% acima da média do subsetor. É uma empresa que está trazendo bons resultados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, lucro líquido, né? É uma empresa que em 2018 tinha um lucro de 500 milhões, em 2021 foi para 2 bilhões, né? Teve sim, pessoal, 2 quedas, né? Num período curto aqui de tempo, porém não foram consecutivas e o resultado, no final das contas, ainda continua bem positivo, né? Tendo em vista que há pouco tempo atrás ela lucrava 500 milhões, mesmo com essa queda ela ainda lucra 3 vezes praticamente o que ela tinha um tempo atrás. Então, tô dando um voto de confiança aí, né? Mesma coisa se próximo ano, 2023, continuar caindo, abraço, vou tirar a Unipar. William, você é muito radical. Cara, é a forma como eu decidi fazer a manutenção da minha carteira de ações, tá? Porque senão fica muito parcial, você fica abrindo muita brecha, você às vezes é rigoroso com uma que você não gosta, é muito permissivo com outra que você tem como queridinha, tá? Então eu gosto de seguir bem à risca os meus critérios que eu tenho aqui nessa planilha. Outra coisa
que a gente pode... só voltando aqui, também não teve prejuízo nos últimos 5 anos, tá? Que é um dos critérios. Voltando aqui, uma empresa pouco endividada, né? O que a gente pode dar uma olhada aqui rapidamente? Quer ver, ó? Dívida líquida sobre EBITDA. Cadê? Dívida líquida sobre EBITDA, ó. 1,52. Então eu tenho uma régua que acima de 3 é endividada, então ela passa nos meus critérios, ela está menor do que 3. Também a parte ali de dívida sobre patrimônio líquido tem que ser menor do que 1, ela passa também. Tá? A liquidez corrente, que eu vou tirar do comparativo, vou colocar hoje, está acima de 1, tá? Ela consegue honrar com as suas dívidas de curto prazo. Mesma coisa aqui para a Unipar. Eu vou subir rapidamente aqui a página para a gente não demorar muito no vídeo. Vou colocar no hoje. Ó, dívida líquida sobre EBITDA tá até negativo, tá? Então ela tem mais caixa do que dívida. Então isso aqui é um cenário bem positivo. A mesma coisa aqui para dívida sobre patrimônio. Liquidez corrente também está acima de 1. Tá? Então a parte de endividamento, alavancagem, é uma empresa pouco endividada, pouco alavancada. E agora eu vou trazer um último critério, que eu sei que vocês vão gostar, porém vai ser polêmico, eu sei que vai ter gente que faz diferente, tem gente que vai discordar, mas é como eu faço e tem funcionado, tá? Quem acompanha a minha playlist Maíra no Mercado Financeiro sabe que minha carteira tem ido bem. Então, se começar a não funcionar ou se eu perceber alguma lacuna, algum equívoco, depois eu só vou lá e arrumo, né? Mas como que eu vejo se essa empresa está possivelmente descontada, né? Eu pego o preço sobre lucro médio, comparo com o preço sobre lucro atual e vejo se ela tem uma margem de segurança legal. Se tiver negativo a coluna F, para mim significa que ela está descontada historicamente. Então o que isso significa, né? Que a relação entre o preço que eu estou pagando e o lucro que ela me entrega está melhor neste momento. Então o lucro acabou crescendo até mais, de uma forma proporcional ali do que o preço. Tá? Isso fez com que esse múltiplo, até porque o lucro ele está na parte de baixo aqui para quem gosta de matemática, né? Um dos fatores que pode fazer com que esse múltiplo diminua é aumentar o L. Se você aumentar o denominador, automaticamente o resultado vai ser menor. Então o lucro tem aumentado com o tempo, o preço se mantém num patamar legal, para a gente como investidor, e fez com que eu atualmente pudesse ter um P sobre L de 7 e de 5, me permitindo ter uma margem de segurança de 31% e 44%. Aqui na coluna L, EV/EBITDA versus segmento. O preço sobre lucro eu gosto de comparar com o próprio histórico da empresa, e esse outro aqui, que também é muito utilizado, eu gosto de comparar com o segmento. E aí tem aqui, ó, na média, descontada ou cara. E aí eu vou lá, eu vou mostrar para vocês rapidamente onde que eu encontro. Eu venho aqui, ó, preço sobre lucro. Então eu tenho aqui todo o histórico de preço sobre lucro. Tá? Você pode fazer uma média. Tá? Já traz, inclusive, aqui, se você quiser seguir essa média aqui, você pode seguir, mas eu geralmente pego os últimos 5 anos, tá bom? E aqui mais para a direita a gente tem o EV/EBITDA, tá? Que você, para comparar com o segmento, precisa fazer assim, ó. Tá? Clicar em média do mercado, segmento. Eu não lembro, pessoal, que eu tenho a versão paga desse site aqui. Eu não sei se todo mundo tem, se na parte gratuita também tem esse comparativo com a média do mercado. Se não tiver, pessoal, vocês podem comparar com outras empresas, abrindo outras abas, né? Fazendo de uma forma mais manual, mais trabalhosa. Mas eu, pelo menos, com o acesso que eu tenho essa opção aqui. E comparando com o segmento, lembrando que esse indicador, quanto menos, melhor, né? Ele está 67% mais descontado, né? Então, olha só. O que eu fiz? Vim e coloquei descontada, tá bom? E na Unipar?
Ó, na Unipar, quando eu comparo com a média do segmento, deixa eu colocar aqui subsetor, também está mais, tá entre descontada e na média aqui, né? Dependendo da sua interpretação. E eu acabei colocando na média, tá? Para tentar ser um pouco mais conservador. Eu já ia finalizar o vídeo, mas fiquei de mostrar uma coisa que talvez vai ser interessante também. Que é esse comparativo de rentabilidade, né? O que eu penso? Para eu ter toda essa trabalheira de analisar, montar esses critérios, ir no site Status Invest, fazer essa planilha e tudo mais, tem que valer a pena, né? Senão eu invisto no BOVA11, sigo a média do mercado e pronto. Então, nos últimos 5 anos, tem que ter rendido mais do que o BOVA11, que é o principal ETF aí da Bolsa Brasileira, né? E como que eu faço isso? Venho aqui, ó, em comparar rentabilidade, comparar, e aí eu mudo o período para 5 anos, deixo esse botão incluir dividendos ativo e vejo qual que é o último resultado aqui do gráfico, tá? Então 106,88. Aí eu coloco lá na planilha e vejo se está acima ou abaixo do que a média de rentabilidade do BOVA11 nos últimos 5 anos, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei trazer um pouco da minha vivência prática que eu tenho no dia a dia, né, como investidor. E num assunto que eu sei que é delicado, que é difícil, né? Você saber como você tem que analisar uma empresa, quais critérios, quando vender, quando comprar. Isso eu sei que é delicado, né? E cada pessoa faz de um jeito, mas eu trago a minha forma para que às vezes traga uma luz, uma ideia, complemente a sua estratégia, o seu modelo de análise, tá? Não tem certo e errado, tá, pessoal? Não levem, né, esse meu método, esses critérios que eu utilizo como os únicos ou a fórmula secreta do sucesso. Não tem nada disso. Não gosto de influencer, de pessoas que acabam, né, trazendo como verdade absoluta, como se ela fosse a única que sabe como faz, tá? Eu tô em constante aprendizado. Investir é isso, você ter humildade. Mas essa é a forma como eu tenho analisado as minhas ações ultimamente. Sei que não passei por todos os indicadores, né? Não fiz uma análise completa, até para não deixar o vídeo muito longo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês investem em ações, quais critérios que vocês levam em conta, né? Qual site que vocês utilizam também para analisar. E se vocês fazem essa análise, né, trimestralmente, anualmente, todo mês, todo dia, né? Compartilhe um pouquinho aí da experiência, até para eu saber também, eu tenho essa curiosidade para saber como que as outras pessoas fazem. E se gostou, clique em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. E muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.